Nomenclatura de oxiácido é uma coisa muito importante para você que está estudando química. Eu vou te ensinar nessa aula a nomenclatura dos principais ácidos e os casos especiais, que é o meta-pireorto, e o di, e o tri e o tetraácido. Bom, eu sou o Professor Brasil e estou aqui para te ensinar química. Vem comigo, assiste essa aula. Nomenclatura de oxiácidos, casos comuns e especiais. Bom, a gente vai falar então sobre os oxiácidos. Primeiro, vamos iniciar falando dos casos comuns. Vou te apresentar todos os ácidos que podem ser encontrados. O que são oxiácidos? São ácidos inorgânicos. Um oxiácido é um ácido que contém oxigênio na sua molécula. Tem uma fórmula geral assim, ó: hidrogênio, ametal ou um metal e termina com oxigênio. Geralmente é um ametal. O metal é só com NOx maior que mais 5. O hidrogênio sempre vai ter NOx mais 1. O ametal vai ter NOx variável e o oxigênio tem NOx menos 2. Para isso, eu vou montar essa tabela aqui com vocês, que a gente vai encontrar os prefixos e os sufixos. Então, olha só, da família 3A até a família 7A, a gente vai encontrar os ametais. Então, família ímpar tem NOx ímpar, família par tem NOx par. Vamos dar uma olhada aqui na família 3A e 4A inicialmente. Então, a família 3A tem o NOx mais 1 e mais 3. A 4A, mais 2 e mais 4. O que a gente vai encontrar? Para os menores NOx, a gente vai usar o sufixo oso. Para os maiores NOx, mais 3 e mais 4, a gente vai usar o sufixo ico. Ok? Vamos dar uma olhada agora na 5A e 6A. 5A mais 1 mais 3 e mais 5. 6A mais 2 mais 4 e mais 6. Já expliquei então aqui que os menores vão terminar com oso. Então preste atenção. O maior termina com ico, que nesse caso é o mais 5 e o mais 6. O oso vai ser o mais 3 e mais 4. E aqui embaixo, ó, a gente vai ter o mais 1 e mais 2. Então, para diferenciar esses dois menores NOx, mais 1 e mais 3, e mais 2 e mais 4, a gente vai usar o mesmo sufixo, oso e oso. Só que no menor NOx, a gente vai usar o prefixo hipo. Foi adotado esse prefixo então. Bom, se a gente pensar na 7A, que tem o mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7, o que a gente vai ter? Mais 1 e mais 3 vão terminar com oso, mais 5 e mais 7 vão terminar com ico. O menor NOx. Para diferenciar o sufixo oso, foi adotado o prefixo hipo. E os dois maiores NOx que terminam em ico, o maior NOx foi adotado o prefixo per, para diferenciar esses dois aqui. Tá certo? A 3A tem 3 elétrons, só pode ir até mais 3. 4A tem 4 elétrons, só pode ir até mais 4. 5A, né, tem 5 elétrons, só pode perder 5, então por isso mais 5. 6A mais 6 e 7A, 7 elétrons, só pode ter mais 7. Então é por isso que é adotado. E a gente vai, adotado esses NOx, né, e encontrado, e a gente vai utilizar essa tabela então para apresentar os principais ácidos para a gente estudar aqui. Então olha só, analisando a família 3A, eu tenho o boro como sendo o ametal da família. Os outros elementos têm características metálicas. Então, o principal ácido do boro é esse aqui, ó, o H3BO3. Bom, no H3BO3 eu sei que o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é 2 menos. Então, você tem que determinar esse NOx aqui do boro. Menos 2 vezes 3 é menos 6. Como eu tenho 3 hidrogênios, mais 3, né? Mais 1 vezes 3, mais 3. Então, o boro é 3 mais. Quando ele tem esse NOx mais 3, termina com ico. Então, esse aqui é o ácido H3BO3, é o ácido bórico. A gente vai sempre acentuar. O ácido que termina com ico é proparoxito, né? Então olha só, importante pra caramba, ó. Olha essa observação. Todo ácido que termina com sufixo ico é acentuado. A importância do acento segundo o Professor Brasil. Olha só a frase que eu montei para vocês, ó. Jesus disse que nos amássemos uns aos outros e não que nos amassemos. Então você está vendo, né? Tem que acentuar o ácido com ico. Vai mudar tudo. É ácido bórico, não é ácido borico. Ok?
Vamos aos outros casos. Família 4A, eu tenho o carbono e o silício como ametais. Bom, então o que acontece? Eles vão formar ácidos parecidos. Eu vou apresentar para você aqui o principal ácido com o carbono. Olha, é o H2CO3. Oxigênio menos 2 vezes 3 menos 6. Agora eu tenho 2 hidrogênios, mais 2. Então o nóxido do carbono é mais 4. 4A mais 4 termina com ico. Então é o ácido carbônico, sempre acentuado. E do silício? A mesma coisa. Até a forma é igual, tá vendo? H2CO3, H2SiO3. Menos 6, mais 2, então o silício é mais 4. 4A mais 4, repetindo, termina com ico. Então esse é o ácido silícico, beleza? Vamos continuar. Família 5A, tá aqui, ó, os 4 ametais, ó, com características de ametal. Vou apresentar primeiro o nitrogênio e depois eu vou falar dos outros. Aqui, ó, nitrogênio. Esse não é muito comum, mas o que acontece? Ó, H2N2O2, menos 2 vezes 2, menos 4. Hidrogênio, vezes 1, mais 2. E o nitrogênio também vai ser mais 1, vezes 2, mais 2. Mais 2, mais 2 dá mais 4, menos 2 vezes 2, menos 4. Então, o nitrogênio 5A com NOx mais 1 tem o prefixo hipo e tem o sufixo oso. Então, esse é o ácido hipo, nitrogênio no meio, né? Oso, ácido hiponitroso. Aqui, ó, HNO2, menos 2 vezes 2, menos 4, mais 1. Então, o nitrogênio é mais 3, mais 4 e menos 4. Nitrogênio 5A mais 3 termina com oso. Então, esse é o ácido nitroso. Olha o HNO3, ó. Menos 6, né? Menos 2 vezes 3, menos 6. Mais 1 do hidrogênio, 5 mais do nitrogênio. Mais 1 mais 5, mais 6. Menos 2 vezes 3, menos 6. Então, o nóxido do nitrogênio é mais 5. 5A mais 5 termina com ico agora. Então, esse é o ácido nítrico, a gente acentua. Beleza? Vamos ver o fósforo. Aqui, ó. Bom, tanto o fósforo quanto o nitrogênio e os outros, eles podem formar também outros ácidos que eu vou abordar essa explicação um pouco mais para frente. Mas olha só, H3PO2, menos 2 vezes 2, menos 4, mais 1 vezes 3, mais 3, então o fósforo é mais 1. Mais 3 mais 1, mais 4, menos 2 vezes 2, menos 4. Então fósforo com NOx mais 1 da família 5A começa com hipo e termina com oso. E o fósforo é o elemento, né? Então esse é o ácido hipofosforoso, também chamado de ácido fosfínico comercialmente, né? Olha esse outro aqui, ó, H3PO3, menos 2 vezes 3, menos 6, mais 1 vezes 3, mais 3, então o fósforo é mais 3. Mais 3, mais 3, mais 6. Menos 2 vezes 3, menos 6. Então fósforo mais 3, oso. Então esse é o ácido fosforoso. Mais um caso aqui com o fósforo, ó, H3PO4, menos 2 vezes 4, menos 8, mais 1 vezes 3, mais 3, então o fósforo é mais 5. Aí dá o quê? Mais 3 mais 5, mais 8. E do lado negativo, menos 2 vezes 4, menos 8. Então 5A com NOx mais 5 termina com ico. Esse é o ácido fosfórico. A gente acentua, tá? Então agora eu vou apresentar os ácidos com arsênio e antimônio, os dois principais, tá? Ó, H3ASO3, arsênio 3+, termina com oso, ácido arsenioso. H3ASO4, arsênio com NOx 5+, termina com ico, é o ácido arsênico, acentuado. Com antimônio, H3SbO3, bem parecido a fórmula, se você notar. Antimônio com NOx 3+, termina com oso, ácido antimonioso, terminando H3SbO4, mais 5, né? Vai terminar 5A mais 5 com ico, ácido antimônico. Beleza? Falando da família 6A, oxigênio já é um elemento que pertence a um oxiácido. O enxofre, o selênio e o telúrio são os ametais. Então vou apresentar primeiro com o enxofre, ó. O enxofre H2SO3, esse é um ácido famoso. Enxofre mais 4, menos 2 vezes 3 é menos 6.
mais 1 vezes 2, mais 2. Com mais 4, mais 6, né? Beleza. Então 6A com NOx mais 4 termina com oso. O enxofre, a gente utiliza o nome do elemento em latim. Enxofre em latim é sulfurium. Então é o ácido sulfuroso. A gente está usando sulfur, tá vendo? Ácido sulfuroso, terminando com oso. E esse aqui é o outro ácido muito famoso também. Como é que é? O H2SO4. Menos 2 vezes 4, menos 8. Mais 2, mais 1 vezes 2, mais 2. O enxofre tem NOx mais 6. Então 6A mais 6 termina com ico. Então esse é o ácido famosão, ácido sulfúrico, terminando com ico e acentuado, ok? Vou apresentar então para vocês os elementos, com os ácidos, né? Com os elementos selênio e telúrio. Então tá aqui, ó, H2SeO3 é o ácido selenioso, e selênio com NOx 4+. H2SeO4 é o ácido selênico, com selênio mais 6. Mais 6 é ico, mais 4 é oso. H2TeO3, que é o ácido telurioso. E H2TeO4 com telúrio 6+, que é o ácido telúrico. Ok? Na família 7A, o que acontece? O flúor fica de fora, porque o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então ele não forma oxiácido, ele forma só um hidrácido. Beleza? Bom, quando o flúor se une ao oxigênio, ele forma um fluoreto, com o flúor sendo o elemento mais eletronegativo. Bom, o cloro, bromo e iodo são os ametais. Vamos ver os ácidos com esses elementos. Primeiro com cloro. Aqui, ó, HClO, cloro mais 1. Cloro mais 1 tem o prefixo hipo e o sufixo oso. Então esse é o ácido hipocloroso. Vamos lá. Agora o HClO2. Agora o cloro com NOx 3+. Então cloro 7A mais 3 termina com oso. É o ácido cloroso. Olha outro. HClO3. Nesse caso o cloro tem NOx 5+. Então termina com ico. É o ácido clórico. Olha outro aqui agora. HClO4. Famosão também, ó. O cloro com NOx 7+. 7A mais 7 tem o prefixo per e o sufixo ico. Então esse é o ácido perclórico. Lembrando, clórico e perclórico a gente acentua, né, quando termina com ico. A mesma coisa vai acontecer com bromo e com iodo. Olha os exemplos, ó. HBrO2, bromo mais 1, hipoioso. Então ácido hipobromoso. HBrO2, bromo 3+, mais 7A mais 3 termina com oso. Ácido bromoso. HBrO3, bromo 5+, 7A mais 5 termina com ico, já vou acentuar, né? Ácido brômico. Não vai pagar mico, você vai acentuar, então não vai ser brômico, vai ser brômico. Bom, olha o outro, HBrO4, bromo 7+, 7A com NOx mais 7, prefixo per, sufixo ico. Ácido perbrômico, acentuei aqui de novo, que termina com ico. O iodo, como é que fica? HiO, iodo mais 1 hipoioso, ácido hipoiodoso. HiO2, iodo mais 3, termina com oso, ácido iodoso. HiO3, iodo 5+, termina com ico, vou acentuar, ácido iódico. E o último aqui, né, o HiO4, o iodo com NOx 7+, 7A, NOx mais 7, prefixo per, sufixo ico. Então é o ácido periódico, beleza? Agora eu vou pedir para você dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser comunicado a respeito do lançamento de nossas videoaulas. Bom, continuando, a gente vai falar agora dos casos especiais. Bom, vou apresentar aqui para vocês os ácidos formados por dois metais, o cromo e o manganês, que são os mais cobrados, os que mais aparecem. Que são quais? Olha só. Com o bromo, o H2CrO4. Nesse caso, ó, menos 2 vezes 4, menos 8. Mais 1 vezes 2, mais 2.
Então, cromo tem o NOx 6+. Olha aqui, ó, mais 1 mais 2, vezes 2 mais 2, mais 6 mais 8, menos 2 vezes 4, menos 8. Então tá aqui, o cromo com NOx mais 6. O cromo é da família 6B. Então, mais 6 com família 6A ou 6B, ó, termina com ico. Então, é o ácido crômico, né? Estou acentuando aqui, ó, crômico. Tem um outro que é bem cobrado também, que é o ácido dicrômico. O cromo também aparece com NOx 6+, só que aparece 2 vezes na molécula, ó, Cr2, H2, Cr2O7. Eu vou explicar então para vocês por que esse dia aqui, como é que a gente monta esses ácidos, tá? Só estou apresentando para vocês aqui, mas depois a gente vai falar com mais detalhes. E o manganês. O manganês da família 7B, ele tem o NOx mais 6 e tem o NOx mais 7 formando o ácido. Ele tem NOx mais 2, mais 3, mais 4, mais 6 e mais 7. Quando ele tem o NOx mais 6, ele forma esse ácido aqui, ó, H2MnO4, que é o ácido mangânico. E quando ele tem o NOx 7+, ó, 7A mais 7, né? 7B vai ser utilizado o mesmo critério. Quando o 7B tiver o NOx mais 6, eu tenho o prefixo per e o sufixo ico. Então, o HMnO4, manganês mais 7, é o ácido permangânico. Estou acentuando aqui também de novo, ok? Então, esses são os metais que mais aparecem. Bom, olha só os casos especiais que a gente vai comentar agora. Ó. Existe o prefixo meta, orto e piro na formação dos ácidos. Então, eles podem acontecer na família 4A, 5A e 6A. Então, eu vou mostrar para vocês no caso da família 5A, que possui valências ímpares. Como é que aparece isso daí? Ó? O ácido meta, é quando você pega um óxido e você soma a uma molécula de água. O ácido com prefixo piro, é quando você pega um óxido e agora você acrescenta 2 moléculas de água. E o ácido com prefixo orto, que pode ser negligenciado, esse prefixo orto é o ácido comum, né? É uma molécula do óxido, agora com 3 moléculas de água, tá? Então, meta, piro e orto. O óxido mais uma molécula de água, 2 moléculas de água ou 3 moléculas de água. Vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos relembrar que, ó, na nossa observação, óxido ácido mais água forma um oxiácido, beleza? Então olha só os casos aqui, ó. Isso acontece com fósforo, com arsênio e com antimônio. Eu vou mostrar aqui os casos com fósforo, tá? Mas acontece a mesma coisa com arsênio e antimônio. Então olha só, vou montar o ácido meta, que é o que? Um óxido mais uma água. O óxido é esse aqui, ó. P2O3, então eu tenho fósforo com NOx mais 3. Mais uma molécula de água, forma isso aqui, ó. Uma molécula de água, H2. Uma molécula de P2O3 são 2 átomos de fósforo, então H2P2. Aqui eu tenho 3 oxigênios, mas na água 1 átomo de oxigênio, então 3 mais 1, 4 oxigênios. H2P2O4. Simplificando, HPO2. Então, o óxido fosforoso está formando o ácido metafosforoso. Então, você já sabe por que existe o HPO2. Então, o HPO2 tem esse nome, ó, metafosforoso. Agora, eu vou montar um ácido piro, que é o que? Um óxido mais 2 moléculas de água. Então, está aqui, ó, P2O3 mais 2 moléculas de água. O que acontece aqui? Ó? 2 vezes 2 eu tenho 4 hidrogênios. Bom, tem uma molécula só do P2O3, né? Então, P2, H4P2. E oxigênio? Aqui eu tenho 3 oxigênios. Aqui não são 2 moléculas de água, então eu tenho 2 oxigênios. 3 mais 2, 5. Então, o que eu tenho? O óxido fosforoso formando o ácido pirofosforoso. Olha o outro aqui, o orto. O orto é um óxido mais 3 H2O agora. Lembrando que o orto você pode negligenciar esse prefixo, tá? Então P2O3 mais 3 moléculas de água. Em termos de hidrogênio, né? 3 vezes 2, 6. Então H6. Em termos de fósforo, P2.
P2. E de oxigênio? Aqui eu tenho 3 oxigênios mais 3 moléculas de água. Então, 3 oxigênios. 3 oxigênios mais 3 oxigênios, 6. Então, é o H6P2A6. Simplificando, H3PO3. Então, o óxido fosforoso forma o ácido ortofosforoso ou simplesmente ácido fosforoso, que é o H3PO3. Beleza? Primeiro exemplo. Acontece a mesma coisa com outro NOx, né? Com mais 3 e com mais 5. Então tá aqui, ó. P2A5 mais uma molécula de água vai formar o ácido meta. Então tá aqui, ó. 2 hidrogênios, H2, 2 átomos de fósforo, P2, 5 oxigênios mais 1 oxigênio, 6 oxigênios. Simplificando, HPO3. O que é o HPO3? O óxido fosfórico formou o ácido metafosfórico, não é fosforoso. Vou até corrigir isso aí para você agora, ó. Como é que a gente monta essa aula, ó? Tem que fazer assim, ó. Metafosfórico. Vamos continuar. Ó, tá aqui, ó. Corrigindo durante a aula, ó. Ácido fosfórico montou o ácido metafosfórico. Beleza? Bom, como é que é o piro? Um óxido mais 2 H2O agora. Então tá aqui, ó, P2O5, 1 P2O5 mais 2 H2O. Então o que a gente tem? Hidrogênio, 2 vezes 2, 4, H4. Fósforo, 2, P2. Oxigênio, tem 5 oxigênios aqui, mais 2 oxigênios. Então 7, H4, P2O7. Esse cara aí, o óxido fosfórico, montou o ácido pirofosfórico, H4P2O7. Beleza? Finalizando o orto, que a gente sabe que é o ácido que a gente não precisa utilizar esse prefixo, né? Um óxido mais 3H2O. Então é 1P2O5 mais 3H2O. 3 vezes 2, 6 hidrogênios, H6. Fósforo, 2, P2. Oxigênio, eu tenho 5 aqui, mais 3 aqui, 8 no total. Então H6P2O8. Simplificando, é o H3PO4. Então, o óxido fosfórico montou o ácido ortofosfórico ou simplesmente o H3PO4 é chamado de ácido fosfórico. Beleza? Agora, quando a gente tem valências pares, são os elementos da família 4A e 6A. O que acontece? A gente vai formar também o meta, o piro e o orto, só que numa outra proporção. Ó, o meta é parecido, um óxido mais um H2O. Agora o piro, você vai utilizar 2 óxidos mais um H2O. E o orto vai ser um óxido mais 2 H2O. O prefixo que pode ser negligenciado é o meta. Então vou mostrar para um átomo da família 4A e para um átomo da família 6A, para a gente ver o que acontece, né? Lembrando, o óxido ácido mais água gera o oxiácido. Então tá aqui, ó, no caso do silício. Vamos lá, ó. Meta, um óxido mais um H2O. Então, 1 SiO2 mais 1 H2O. Tá aqui, ó, H2, SiO2 mais 1 O3, H2SiO3. Então, esse é o óxido silícico, formando o ácido metacilícico ou simplesmente o ácido silícico, que a gente já falou dele. Agora o piro é o que? 2 óxidos mais 1 H2O. Então 2 SiO2 mais 1 H2O. 1 H2O, Ha2. Silício tem 2, né? Então Si2. Oxigênio, 2 vezes 2 aqui tem 4. Mais 1 oxigênio da água, 5. Então H2Si2O5. Então o óxido silícico está formando o ácido pirocilícico. E como é que seria o orto? Um óxido mais 2 H2O. Então tá aqui, ó, 1 SiO2 mais 2 H2O. 2 vezes 2 tem 4 hidrogênios. Silício tem 1, né? Si. E oxigênio aqui tem 2, mais 2 aqui na água. Então, O4. O H4SiO4 é o óxido silícico, está formando o ácido ortossilícico. Exemplo da família 6A agora, ó. Vou falar do enxofre, tá bom? Então tá aqui, ó, 1 SO2
mais um H2O. Um óxido mais um H2O. Bom, H2S, H2S1, oxigênio 2 mais 1, 3H2SO3. A gente já falou dele. O óxido sulfuroso formando ácido metasulfuroso ou ácido simplesmente, né, sulfuroso. No caso do piro, 2 óxido mais 1 H2O. Então, 2SO2 mais 1 H2O. 2 hidrogênios, H2. 2 átomos de enxofre, S2. 2 vezes 2 tem 4 oxigênios aqui, mais um átomo de oxigênio, O5. H2S2O5. Então, o óxido sulfuroso formando o ácido pirosulfuroso. Bom, o orto é um óxido mais 2 H2O. Então tá aqui, ó, 1 SO2 mais 2 H2O. 2 vezes 2, H4. S1, né? S. Oxigênio 2 mais 2 oxigênios aqui na molécula de água. Então dá O4. Então tá aqui o óxido sulfuroso montando o ácido ortosulfuroso. Beleza? Então a gente já explicou o quando que aparece, como é que a gente monta o meta, o piro e o orto. Agora existem outros casos especiais. Existe o prefixo di, tri, tetra. Como é que a gente monta esses casos aí? A gente vai fazer assim, o di, o que representa o di? É quando você junta 2 vezes a molécula do ácido menos uma molécula de água. O tri vai ser quando você junta 3 moléculas do ácido menos 2 moléculas de água. E assim por diante. O tetra, 4 ácidos menos 3 moléculas de água. O penta seria 5 vezes o ácido menos 4 vezes água. Ok? Vamos a alguns casos. Tá aqui, ó, de di, tri e tetra. Então tá aqui, ó, ácido disulfúrico. Como é que a gente monta ele? A gente vai usar 2 vezes a molécula do ácido sulfúrico menos uma molécula de água. Olha como é que fica. 2H2SO4 menos H2O. Então tá aqui, ó, do hidrogênio do ácido, 2 vezes 2, 4. Menos 2 hidrogênios da água. Então, 4 menos 2, 2 hidrogênios, H2. Enxofre, S2, né? 2 vezes S, S2. Oxigênio, 2 vezes 4, 8 oxigênios, menos 1 oxigênio, O7. Então tá aqui, ó, o ácido sulfúrico. H2S2O7 é o ácido disulfúrico. Eu falei para vocês do ácido dicrômico, lembra? Vamos tentar montar eles? 2 vezes o ácido, H2CrO4, ácido crômico, menos uma molécula de água. Então tá aqui, ó, 2 vezes 2, 4 hidrogênios, menos 2 hidrogênios, H2. 2 vezes o cromo, Cr2. 2 vezes 4 oxigênios, 8, menos 1 oxigênio, 7. Então, H2Cr2O7, eu tenho ácido crômico e eu tenho ácido dicrômico. Esse aqui, ó, H2Cr2O7. Como é que seria o tri e o tetra? Aqui, ó, um exemplo com ácido trifosfórico. Vou pegar 3 vezes o ácido fosfórico, H3PO4, menos 2 vezes a molécula de água. Então tá aqui, ó, 3 vezes 3, 9 hidrogênios. 2 vezes 2, 4. 9 menos 4 tem 5 hidrogênios. 3 vezes o fósforo, P3. E o oxigênio? 3 vezes 4, 12, menos 2 oxigênios, 10. Então tá aqui, ó, o ácido fosfórico formando o ácido trifosfórico. Agora um exemplo com tetra. Por exemplo, ácido tetraselênico. Eu vou pegar 4 moléculas do ácido selênico menos 3 moléculas de água. Olha a matemática. 4 vezes 2 hidrogênio, 8. 3 vezes 2 hidrogênio, 6. Então, 8 menos 6, 2 hidrogênios. Selênio. 4 vezes selênio, tem 4 átomos de selênio. Selênio 4. Oxigênio. 4 vezes 4 tem 16 oxigênios aqui. Na molécula de água, 3 vezes 1, 3. Então, 16 menos 3, 13 oxigênios. Então, ácido selênico formando o ácido tetraselênico. Último caso especial é esse prefixo aqui, ó, tio. O que é o tio? Tio representa o seguinte: é uma substituição de um átomo de oxigênio por um átomo de enxofre. Então tá aqui, ó, ácido sulfuroso,
a gente vai montar o ácido tiosulfuroso. Como é que é o ácido sulfuroso? É o H2SO3. Para a gente formar o ácido tiosulfuroso, eu vou tirar um oxigênio e vou colocar um enxofre. Então H2SO3 passa a ter 2 hidrogênios, como eu tirei um oxigênio, 2 oxigênios. Então o ácido tiosulfuroso é o H2S2O2. Ácido sulfúrico. Vou montar o ácido tiosulfúrico. Sulfúrico é o H2SO4. Tiro um oxigênio e coloco um enxofre. Então o tiosulfúrico é o H2S2O3. Ácido fosfórico. Ácido fosfórico é o H3PO4. Ó. De novo um errozinho aqui, vamos corrigir. Ó, 3PO4. Beleza, continuando. Vamos lá. Ácido fosfórico H3PO4. Eu vou tirar um oxigênio e vou colocar um átomo de enxofre. Então passa a ser o H3PO3S. Tá vendo? A única coisa que mudou aqui foi um átomo de oxigênio para um átomo de enxofre. Bom, estamos finalizando a aula então. Até uma próxima. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado. Achei essa aula muito interessante. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.